Olá, boa tarde a todos e todas que estão na nossa curtindo a live do Sintur. Vamos começar agora mais uma live com o tema Fortalecer o sindicato e organizar os trabalhadores e defender a democracia para garantir direitos. Nesta live teremos como convidado Caio Andrade, coordenador nacional da Unidade Classista. Boa tarde, Caio. É um prazer ter você aqui na nossa live. Boa tarde, André. E Gibran Jordão, que é ele, coordenador da FASUBRA, coordenador-geral da FASUBRA e coordenador nacional da Travessia, Coletivo Sindical e Popular. Boa tarde, Gibran. Boa tarde, André. Boa tarde para o Caio. Boa tarde aí para todo mundo do Sintur. O sindicato está sendo atacado todos os dias com as medidas do governo Bolsonaro, né? Que, através do sistema da consignatária, dificulta as nossas filiações e quer destruir o sindicato. Facilita, e para destruir o sindicato também está facilitando as filiações dos servidores, respeitando o direito constitucional dos trabalhadores de se filiarem democraticamente e poderem manter o sindicato funcionando e sua contribuição voluntária. O governo também, com cala-boca pelo presidente Bolsonaro, para os repórteres, simboliza um retrocesso na nossa luta em defesa da democracia, um ataque ao direito democrático de expressão e uma forte apologia à ditadura. Nessa live vai falar sobre esse tema, né? O ataque ao sindicato e como organizar os trabalhadores para a luta, e também vai falar também da democracia, vamos falar também da democracia, né? Com a implementação do governo dessa política de retirada de direitos. Vou passar agora a palavra para o Caio, ele vai abrir a nossa live falando sobre esse tema aí, defender o sindicato e sobre a democracia. Caio, a palavra é com você. Tá certo, André. Eu quero começar agradecendo ao Sintur por esse convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, saudando toda a equipe técnica que está aí nos bastidores, saudando a categoria, né, através aí do seu nome, e também ao Gibran, companheiro aí do coletivo Travessia. André, eu acho que antes da gente entrar na questão especificamente sindical, é importante a gente dar uma pincelada rápida em aspectos mais gerais da conjuntura. E nessa conjuntura em que se faz necessário paralisar diversas atividades em função aí das demandas sanitárias, em função da necessidade de conter a difusão do Covid-19, tem um setor aí que, muito longe de paralisar suas atividades, pelo contrário, parece que ele vem aumentando a sua produtividade, que é a usina de produção de farsas, é a verdadeira guerrilha ideológica das classes dominantes, no sentido de tentar permanentemente confundir os trabalhadores sobre a realidade e, consequentemente, confundir os trabalhadores quanto à formulação das suas respostas e da sua organização para resistir e para enfrentar essa crise tão grave que nós estamos vivendo. Então, eu acho importante a gente começar aqui tentando desfazer 3 fábulas profundamente perigosas que pairam aí na sociedade brasileira. A primeira fábula é de que o Brasil vinha se recuperando, vinha desenvolvendo reformas que, muito em breve, iriam fazer a economia decolar, né? Era uma vez um país que conseguiu eleger um governo capaz de colocar a economia brasileira nos trilhos, através das tão propaladas contra-reformas. Aliás, os defensores das contra-reformas utilizaram o tempo todo o argumento de que essas medidas iriam atrair investimentos, iriam ser fundamentais para gerar empregos. No entanto, o que a gente observa é bem diferente dessa farsa, dessa verdadeira farsa. Porque, em primeiro lugar, a reforma trabalhista foi aprovada em 2017 com a promessa de gerar aí milhões de empregos. No entanto, os dados do próprio governo dão conta
de que, pelo contrário, o desemprego só se agravou desde que foi aprovada essa contra-reforma trabalhista, destruindo conquistas históricas dos trabalhadores no final do ano de 2017, ainda no governo Temer. No governo Bolsonaro, a chamada equipe econômica dizia o seguinte: bom, mas agora com a contra-reforma da Previdência, a situação vai mudar. Agora vai. Agora, de fato, a economia brasileira decola. No entanto, já em janeiro de 2020, os dados novamente mostraram o contrário. Mostraram, na primeira projeção desse ano, que a economia não teria um crescimento que chegaria a 1% do PIB. Atenção, isso muito antes da questão do coronavírus. Então, qual é a necessidade da gente começar esse debate desfazendo essa primeira fábula? Primeiro, que as contrarreformas, ao contrário de trazer algum tipo de solução para os problemas concretos da maioria da população brasileira, elas só pioraram as condições de vida do povo. E segundo, a crise econômica é muito anterior à questão do coronavírus. Porque toda a crise econômica do capitalismo, os ideólogos do sistema procuram desviar a atenção das verdadeiras causas, das contradições da acumulação do capital e buscar desculpas e pretextos pontuais para supostamente explicar a atual crise. E antes do coronavírus, isso já vinha acontecendo através da guerra comercial entre Estados Unidos e China, através da disputa na questão do preço do petróleo, por exemplo, entre Rússia e Arábia Saudita. Então, se não fosse a pandemia, certamente essas questões que eu acabei de mencionar seriam usadas aí pelas classes dominantes no sentido de supostamente apresentar alguma explicação para a crise econômica que, na verdade, se fundamenta na Lei Geral de Acumulação do Capital, já descrita por Marx no século XIX. A gente não vai ter tempo, aqui nessa transmissão ao vivo, de aprofundar esse debate, mas as crises do capital são inerentes ao sistema, fazem parte da natureza do capitalismo, são cíclicas e periódicas. Então, eu acho que é muito necessário, é muito importante a gente começar dizendo que os trabalhadores não podem cair nesse conto do vigário, que é o discurso econômico neoliberal, que, na verdade, procura ocultar os seus reais interesses, que é o interesse de arrochar para cima dos trabalhadores, colocar todo o ônus da crise na conta da maioria da população e criar condições para aumentar a exploração e retomar as taxas de lucro dos grandes capitalistas. A segunda fábula, também fundamental de ser atacada aqui nesse debate, é de que o governo está preocupado agora em equilibrar saúde e economia, como se essa fosse agora a contradição central da sociedade brasileira. Companheiros e companheiras, a contradição central da sociedade brasileira continua sendo entre os trabalhadores e os seus patrões. Essa é a verdadeira contradição que impacta no debate de enfrentamento ao coronavírus. Não podemos esquecer as declarações dos grandes empresários aí, Roberto Justus, né, Júnior Duski, enfim, toda sorte aí de representantes da grande burguesia, que desde o início da pandemia diziam que não tinha problema se morresse algumas milhares de pessoas, porque se a gente afetasse a economia, o impacto negativo na maioria da população seria muito pior. Ora, nesse debate, em nenhum momento se coloca que há uma outra alternativa que não seja os trabalhadores escolherem entre morrer
por coronavírus ou perder seu emprego, que é a alternativa de fazer aqueles que têm mais condições pagarem pela crise. Quando se debate em quem vai pagar a conta dos prejuízos decorrentes aí do isolamento sanitário, se fala na imunização de rebanho, que é a tese do Bolsonaro, se fala também na questão dos empregos, tem medidas provisórias aí do governo, medida provisória 927, medida provisória 936, TMP 905, tem uma série de iniciativas do governo no sentido de precarizar condições de trabalho, reduzir salários, permitir o desligamento de contratos com ônus para os trabalhadores e sem afetar em nada os grandes patrões. Ou seja, em nenhum momento esse discurso oficial, esse debate dominante, contempla a possibilidade de fazer afetar as contas de quem tem milhões e bilhões de reais parados e coloca aí, por exemplo, a discussão de congelar o salário do funcionalismo público. Isso é uma verdadeira inversão de valores. Quando você corta salário do setor público, do setor privado, você está afetando um meio de sobrevivência dos trabalhadores. Necessariamente, um trabalhador que tem um corte no seu salário ou que é demitido, ele vai ter de imediato impacto, seja nas suas condições de moradia, no pagamento de aluguel, seja nas condições de alimentação. Um grande capitalista, se ele tem uma parte da sua fortuna milionária confiscada para contribuir no enfrentamento da pandemia, ele não vai ter nenhum impacto na sua sobrevivência. No entanto, isso em momento nenhum é colocado aí entre as soluções necessárias para o Estado assumir aí a frente do combate à pandemia e protegendo a maioria da população. E, nesse contexto, eu já queria emendar numa terceira fábula, também usada aí pelo discurso dominante, que é a fábula de que o servidor público tem privilégios. O ministro Paulo Guedes já é mestre em formular frases apontando nesse sentido. A última foi aí a ideia de estar tramitando de congelar os salários por 1 ano e meio. Quer dizer, mais uma vez, a equipe econômica, o governo federal, querem se aproveitar da pandemia para implementar projetos que eles já iriam apresentar independentemente da crise do coronavírus. Não se enganem. Essas ideias de congelamento do salário do servidor, de retirada de direitos, não tem a ver com o coronavírus. Isso vai contribuir em quê para conter a pandemia? Isso são ideias neoliberais que já estavam na pauta desse governo, independentemente do atual quadro que nós estamos vivendo. Aliás, um quadro cada vez mais dramático. Mais de 13 mil brasileiros já pagaram com a sua vida a verdadeira política genocida do governo federal. E, diante de todas essas contradições, eu acho que algumas outras questões a gente pode aprofundar aí no debate, a partir das perguntas que o pessoal que está nos assistindo vai mandar para a gente, mas a gente não pode perder de vista também que nada disso que a gente vem observando no país, nada disso é natural, nada disso é inevitável. Era possível, seria possível, mediante uma outra correlação de forças, mediante uma outra orientação política e mediante uma pressão e organização dos trabalhadores, seria possível lidar com essa crise de uma maneira totalmente diferente. Por isso que a gente não pode deixar de considerar, por exemplo, que enquanto os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, política e militar do mundo, é o país que está na liderança do capitalismo desde o pós-guerra, ele tem uma das piores, se não a pior política de enfrentamento à pandemia, ou de não enfrentamento à pandemia a partir do governo Trump. E não é à toa, então, que os Estados Unidos
hoje no epicentro da pandemia, tem o maior número de infectados, o maior número de mortes, e o governo Bolsonaro, sempre imitando o que há de pior dos governos de outros países, sobretudo, né, do seu mentor, Donald Trump, conduz o Brasil na mesma direção. O Brasil hoje é o 6º lugar em número de mortos no mundo, né? E enquanto isso, você observa, por exemplo, a Venezuela, tão criticada tanto por Trump quanto por Bolsonaro, a Venezuela tão sabotada, né, sofrendo bloqueios desse governo norte-americano e já vivendo também uma crise econômica gravíssima, com toda a sabotagem, com todo o ataque internacional e com todo o bloqueio. A Venezuela é o país da América do Sul que tem hoje a mais eficiente política de proteção da população do coronavírus, com o menor número de mortes, com todas as contradições do país, com todas as críticas que possam ser feitas ao governo Maduro, mas é na hora das piores crises que a gente observa efetivamente qual é a prioridade desses governos, e essa prioridade não pode ser entendida se não for analisada sob uma ótica de classe. E é isso que a gente pode comprovar olhando o caso venezuelano, por exemplo. Olhando o caso chinês, a China é um país completamente bombardeado pelos mais diferentes ideólogos aí do capitalismo no mundo. No entanto, o que não se fala é que a China, mesmo sendo um país que foi um dos primeiros afetados pela pandemia, portanto não tinha condições de se preparar, foi um país que conseguiu melhor conter o avanço do vírus, num país que tem nada menos do que a maior população do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O Brasil já passou o número de mortes na China. Aliás, a questão é até mais grave do que essa. Só no estado de São Paulo já tem mais mortes do que na China. Então, é necessário reconhecer que a economia planificada, né, ela é um modelo superior de organização da sociedade e que no coronavírus vem contribuindo para expor cada vez mais as contradições do capitalismo, para deixar mais claras as desigualdades sociais que nós, do movimento sindical, do movimento comunista e socialista, já denunciávamos há décadas e que, infelizmente, os trabalhadores, a maioria da população, os negros, as mulheres, os favelados, é que vem pagando a conta dessa política genocida nacional e internacional. Veja o caso, por exemplo, de Cuba, que merecia um verdadeiro prêmio Nobel da Paz, um país com poucos recursos, enviando médicos para todos os cantos do mundo, dando um exemplo de combate ao coronavírus, um exemplo de solidariedade internacional. E, por fim, o Vietnã, que é o país que tem aí o menor número de mortes por conta da doença na Ásia, e que, com poucos recursos, um país pequeno, e que não é falado na mídia burguesa, mas é que, de fato, adotou ali uma das mais eficientes políticas de controle do vírus, se não a mais eficiente do mundo. Basta, após terminar aqui essa transmissão ao vivo, as pessoas procurarem notícias aí nas mídias de esquerda, nas mídias progressistas, que elas vão confirmar todas essas informações. Por exemplo, o caso do Vietnã foi muito bem noticiado pelo jornal Brasil de Fato. Agora, a situação aqui no Brasil é muito longe disso, é muito diferente, né? E para aí que eu já começo a concluir essa intervenção inicial, lembrando o seguinte: nós, do movimento sindical, temos acumulado no último período, infelizmente, um conjunto de derrotas, né? São derrotas que não começaram há pouco tempo, não. Se a gente for analisar, desde os anos 90, com o aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, com a reestruturação produtiva e com a guinada da CUT cada vez mais se amoldando à ordem e se convertendo
de um instrumento de mobilização que foi nos anos 80, e um instrumento de verdadeiro apassivamento dos trabalhadores, as derrotas são inúmeras desde então. E com o governo Lula, né, no início dos anos 2000, essa central efetivamente abandonou qualquer perspectiva de luta, né, independente dos trabalhadores, e setores mais classistas, mais combativos, romperam a partir de 2004, 2005, 2006 e começaram a procurar alternativas organizativas que aglutinassem os trabalhadores na luta aí pelos seus interesses, efetivamente. E a gente, desde então, tem um problema muito grande, que é o problema da fragmentação do campo classista do movimento sindical, que, no nosso entendimento, é uma das principais dificuldades dos trabalhadores hoje, porque para poder se organizar, para poder resistir aos ataques dos capitalistas, os trabalhadores precisam minimamente estar organizados e unificados, né, em instrumentos que possibilitem aglutinar a classe. E o Fórum das Centrais, ele deu todas as provas de não ser esse instrumento. Não podemos esquecer que a postura pelega do Fórum das Centrais não começou agora, nesse 1º de maio, que foi uma verdadeira vergonha, com a participação de figuras como Dias Toffoli, Fernando Henrique Cardoso, falava-se até em convidar Dória, Wilson Witzel, mas para nós não é nenhuma surpresa, dado que esse mesmo Fórum das Centrais foi aquele que foi responsável por sabotar, por desmontar a luta em 2017, no governo Temer, que começou com uma grande greve geral, no dia 28 de abril, contra a reforma da Previdência, conseguiu atrasar a contra-reforma naquela ocasião, e que naquela ocasião vinha numa crescente. No dia 15 de maio, 24 de maio, aliás, de 2017, teve um grande ato em Brasília, com centenas de milhares de trabalhadores, e estava programado aí mais um dia nacional de paralisação no mês de julho, que não aconteceu. Então, ali ficou muito claro, para quem ainda tinha alguma dúvida, qual era o papel do Fórum das Centrais. Então, para concluir, que meu tempo inicial se esgotou, na verdade, tem um outro fórum, que esse sim ainda precisa ser fortalecido, ainda precisa ser ampliado, mas esse sim é um fórum que pode, aos poucos, ir assumindo um papel de coordenação nacional das lutas dos trabalhadores e que, já agora, durante essa crise, já há algum tempo, vem sendo efetivamente uma alternativa classista de resistência para aglutinar o movimento sindical brasileiro, o movimento popular, o movimento de juventude, que é o Fórum por Direitos e Liberdades Democráticas, que a unidade classista participa junto com outras organizações e que merece e que precisa ser fortalecido cada vez mais para a gente ter alguma possibilidade no médio prazo de alterar essa correlação de forças. Vou devolver para você, André, a palavra, porque meu tempo bateu aí nos 20 minutos. Enquanto isso, eu só aproveito para dar um último recado, aproveitando aí que enquanto o André não volta para a tela, para dar um último recado, então, que é o seguinte: nesse cenário todo, a gente vê, ainda mais agora que não está sendo possível, né, a mobilização nas ruas, a gente vê cada vez mais um aumento das atividades nas redes sociais. Nesse momento, é uma alternativa fundamental aí para nós, as redes sociais. Só que se faz uma crítica correta, por exemplo, uma esquerda que só faz nota de repúdio contra as ações do governo. Eu compartilho dessa crítica. Agora, o que eu quero também chamar a atenção para a reflexão é o seguinte: não basta criticar na internet e não contribuir para efetivamente construir o seu sindicato, construir a sua corrente sindical ou o seu partido de esquerda,
porque, de fato, pelas redes sociais apenas, a gente não vai mudar essa realidade. Né, André? Obrigado, Caio, pela participação na live, pela sua reflexão aí. Vou passar a palavra agora para o Gibran, ex-coordenador-geral da FASUBRA e coordenador nacional da Travessia, Coletivo Sindicato Popular. É com você, Gibran. Bom, boa tarde aí para o Caio, que acabou de fazer uma intervenção muito importante, para o André, que está aí mediando o nosso debate, um beijão aí para a Ivanilda, do Sintur, coordenadora também do Sintur, para toda a direção do Sintur, e para todo mundo da Rural do Rio de Janeiro, e para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Eu queria parabenizar o Sintur para estar fazendo esse debate, né, essa discussão. Está passando um carro aqui das frutas, pode ser que saia no áudio aqui, mas faz parte. Bom, essa discussão, esse tema que vocês colocaram na live, ele nos remete a uma análise muito ampla. Então eu vou tentar fazer um recorte do que eu acho que é muito importante que os sindicatos possam se preocupar nesse momento em fazer. E para quem está envolvido com esse mundo sindical, com o movimento sindical, precisa ficar preocupado em fazer, nesse momento. Porque é um momento onde nós estamos vivendo uma crise política grave, que tem se aprofundado dia após dia, né, que tem desgastado o governo, que tem ganhado elementos muito pesadas, entre aspas. Por exemplo, nós estamos vendo manifestações impulsionadas por Bolsonaro e pelo bolsonarismo que vem exigindo intervenção militar, AI-5, fechamento do Congresso e do STF. Né, intervenção militar, a palavra de ordem deles é intervenção militar com Bolsonaro no poder. Né, então, isso é parte da crise política, né, da situação que está todos os elementos da disputa política no país. Além disso, nós temos uma crise econômica. Nós já tínhamos uma crise econômica antes da pandemia, né, um desemprego alto, o dólar já estava subindo, já havia uma desconfiança em investir no país por conta de vários investidores estrangeiros. O governo estava sistematicamente com uma pauta, né, e ainda está, mas antes da pandemia era sistemático as votações no Congresso Nacional, a postura do ministro da Economia em destroçar direitos, desfigurar nossa carreira, né, a carreira de várias categorias do funcionalismo, de jogar cada vez mais uma quantidade massiva de trabalhadores por uma situação de trabalho ultra precário, trabalho desvalorizado, né, e isso vem sendo uma marca desse aprofundamento da crise econômica. E agora, né, de 2 meses para cá, nós estamos vendo e convivendo com uma crise sanitária. Então vejam bem, são 3 crises, uma dentro da outra, que se misturam e que vão tornando a vida dos brasileiros um inferno, que é a crise política, a crise econômica e a crise sanitária. Eu queria falar rapidamente de cada uma, e aí a gente consegue se localizar para ver que papel os sindicatos podem cumprir diante dessa situação tão difícil, né? Tão difícil. Bom, o que nós estamos vendo nessa crise política no Brasil, na disputa política no Brasil? Né? Nós estamos vendo uma divisão nas frações da burguesia, uma divisão que se aprofundou, uma divisão política muito importante. Né? Nós temos o bolsonarismo, que tem empresários, que tem redes de comunicação poderosas, como a Record, como o SBT, né? Que tem se organizado através de mobilizações que envolve inclusive grupos milicianos, que envolve setores da igreja, mas não é de todas as igrejas, setores da igreja que tem uma postura
de enriquecimento próprio, né, como Malafaia, como Edir Macedo, como esse pastor agora, que me esqueci o nome, que usa um chapéuzão, que estava vendendo o feijão que cura, né, vendendo, olha só o nível de picaretagem dessa gente, vendendo um feijão que cura o Covid, R$1.000 um grão de feijão. Vejam bem. Então, esse setor da classe dominante brasileira está com Bolsonaro. Né? Só que tem uma outra parte da fração burguesa, que é a Rede Globo, né, que é parte do empresariado que não confia mais no governo Bolsonaro, em setores da burguesia progressista democrática, que já começam a perceber movimentações golpistas por parte do governo Bolsonaro e um silêncio, um lava as mãos, uma situação estranha dentro das Forças Armadas, porque não há uma postura dos militares que estão no governo e fora do governo de rechaçar veementemente qualquer possibilidade de golpe, né? São discursos dúbios, são sinalizações frágeis, né, na defesa dos direitos democráticos. Então, vejam que há duas grandes frações da burguesia que disputam elementos da política brasileira, mas que estão unificadas na agenda econômica. E por isso passo para a situação da crise econômica. Porque todos esses que estão brigando hoje pelo poder e por diferenças estratégicas no marco de quem domina o país, tem um grande acordo, né? Diminuir o valor do trabalho para que eles possam lucrar mais. Esse é o grande acordo. Por isso, já tinha um acordo lá atrás. A Globo brigava com o Bolsonaro desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, mas sempre tiveram acordo com a reforma da Previdência, que tirou direitos do conjunto da classe trabalhadora. Sempre tiveram acordo com as reformas trabalhistas. Sempre tiveram acordo com toda e qualquer medida provisória, todo e qualquer projeto de lei ou projeto de emenda constitucional que retira algum direito e que dá uma margem maior de lucro para os grandes e mega empresários, para os bancos, para o agronegócios. Então, nisso eles têm um grande acordo. E essa é a nossa preocupação enquanto sindicato sobre como essa unidade para retirar direitos dos trabalhadores. Essa é uma grande preocupação que os sindicatos precisam ter. E terceira e última crise, a crise sanitária. Né? Quais são os elementos dessa crise sanitária que torna a nossa vida ainda a conjuntura mais dramática? Né? Quais são esses elementos? O Brasil entrou numa rota de ascensão da doença, que estava nas extremidades do país. Agora essa doença começa a ir para o interior do país. Começa a ir para além de Manaus e da região norte, que está muito afetada e que tem pouca infraestrutura para se defender de uma pandemia tão violenta. Né? Existem outras regiões do Brasil que têm uma infraestrutura muito precária e que, quando a doença chegar com força, nós vamos ter vários outros focos além do que nós já temos e que já é dramático. Né? Além do Rio de Janeiro, além de Fortaleza, além do Pará, né, que Belém, por exemplo, é uma cidade que está em lockdown. Né? Então, isso é um elemento dramático da crise. O outro dado que é muito preocupante é a postura do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Porque muita gente tem falado o seguinte: o governo Bolsonaro, os bolsonaristas estão tendo uma postura negacionista. Tem esse elemento negacionista na ciência, né? Mas não é só isso. Se a gente observar bem, a política do governo Bolsonaro ela tem um grau de negligência tão violento, né, que é um grau de negligência tão preocupante, um grau de negligência tão gritante, que se a gente juntar isso com os discursos que eles estão fazendo no mundo da política, na disputa política do país,
a gente chega à impressão, né, e isso não é um absurdo, né, tem muitos cientistas começando a perceber isso, que a política do governo, resta saber se é consciente ou inconsciente, ou se é as duas coisas, ela beira ao eugenismo. Porque se você tem um país profundamente desigual igual o Brasil, né, onde tem milhares de pessoas sem nenhuma condição de saneamento básico, infraestrutura de hospitais. Nós temos no Brasil 30 milhões de asmáticos, que são pessoas potencialmente grupo de risco para a Covid-19. Né, uma camada grande de pessoas idosas, né, e várias outras comorbidades, independente da idade, existem no país. Ou seja, nós temos no mínimo metade da população brasileira no grupo de risco, no mínimo, assim, dando um chute aqui, pode ser que seja até mais. Tá? E o governo incentiva aglomerações, não está fazendo testes, então nós estamos no escuro, nós não sabemos para onde essa doença está indo, qual é o tamanho do alcance, quantas pessoas ela já atingiu verdadeiramente. Porque os dados que existem, eles são muito subnotificados. Isso já são dados preocupantes. O Brasil está chegando perto de 1.000 mortes por dia. Nós, provavelmente, a realidade deve ser que nós já estamos com mais de 1.000 mortes por dia. Tá? E só que nós não fazemos testes. O Brasil, o Caio falou um pouco disso no início da fala dele, e eu gostaria de reforçar. O Brasil, em termos de combate à pandemia, é o pior país da América Latina. O pior país da América Latina. O Brasil não deveria... Não tem o direito de ser o pior país da América Latina em termos de combate à pandemia, porque ele é a maior economia do continente. É a 8ª ou 9ª economia do mundo. E não é possível que o Brasil tenha menos testes, tenha testado menos pessoas do que a Venezuela, do que o Peru. Porque todo mundo fala da Venezuela, só coisa ruim da Venezuela. A Venezuela, em relação ao Brasil, hoje está dando um show em termos de defesa da sua população. Um show. Tem muito menos mortes proporcionalmente. Aí tem gente que fala, a Venezuela é muito menor. A Argentina, um país muito mais pobre, vem de uma crise econômica brutal, muito menos, mas escandalosamente um número muito menor do que o Brasil, proporcionalmente, se quiser fazer a proporção, em termos de quantidade de mortes e número da população. A Argentina também tem números excelentes. Mas a Argentina e Venezuela é menor que o Brasil. Compara com a China e com a Índia. A China é um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, a Índia também. É um país que a população é 5, 6 vezes maior que a do Brasil. Tem muito menos mortos. Muito menos mortos. E o Brasil caminha para chegar numa situação parecida com a dos Estados Unidos. Por quê? Porque a política é a mesma. Deixa morrer e toca a vida. Toca a vida normal, cotidiana, toca o trabalho, as empresas precisam funcionar, morrer faz parte da nossa existência na Terra, não tem que se comover, não tem que se as pessoas são pobres é por culpa delas, então se elas não estavam preparadas para uma pandemia que ninguém sabia que viria, é problema delas, que morram. Esse é o raciocínio que eles quase falam, as autoridades, quase falam. E alguns chegam a falar. Né? O governador do Texas, nos Estados Unidos, chegou a dar uma declaração de que existem coisas mais importantes do que a vida. Né? Teve empresário aqui no Brasil que disse: a vida não é um princípio absoluto. Então, é realmente uma espécie de eugenia, porque eu vou limpar a sociedade de gente vulnerável, de idosos, de gente que tem alguma deficiência física, asmáticos e tal, exclui essas pessoas do direito à vida. Do direito à vida. E tem situações que talvez não se resolveria no momento imediato. Por exemplo, há regiões no país que são tão carentes, são tão pobres, são tão assim, sem acesso à infraestrutura, que não tem nem como a pessoa ficar em quarentena. Não tem jeito, nem se você pagar. Porque não tem água, por exemplo, você tem que sair de casa para buscar água. Tem regiões do país que é assim que a coisa funciona. Então é um problema que não se resolveria no imediato, se resolveria ao longo do tempo,
Ou seja, nos últimos 30 anos, 40, 50, 100 anos, o Brasil teria que ter resolvido isso para poder se proteger de uma pandemia nessas proporções. Só que a forma que se desenvolve o capitalismo no Brasil, ultra excludente, que provoca uma desigualdade social brutal, que fortalece o discurso do Estado mínimo, de diminuir os serviços públicos, de que as pessoas precisam se virar e que ganhem o melhor, que ganhe quem tiver melhor condições, né? A meritocracia sobre qualquer aspecto, sobre qualquer situação. Nós estamos vendo aí a situação do Enem na pandemia, a situação do na pandemia, olha a cachorrada. Né? Ou seja, quem não tem internet não tem aula. Imagina uma aula de educação física pela internet para quem não tem internet. Não tem, o estudante não tem. Tá? E não é todo lugar. Ah, mas internet tem em todo lugar. Pode até ser que tem em quase todo lugar, mas não é da mesma qualidade. Não é todo mundo que tem um celular que baixa. Não é todo mundo que tem uma internet que dá para a gente fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Não é. Aliás, é uma amplíssima camada da população que não tem esse acesso à internet, não tem condição de estudar para o Enem, não tem condição de ter ensino à distância. Bom, nesse quadro, qual, na minha opinião, no imediato, qual é o papel dos sindicatos nesse momento? Em primeiro lugar, defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e da sua própria categoria, porque vai vir muitos ataques. No funcionalismo público, aí vocês já estão vendo, ou querem cortar o salário, ou querem congelar os salários, que já estão congelados. E vai vir mais à frente, vão querer desestruturar as carreiras, vão querer fazer uma série de medidas que vai transformar o nosso trabalho hoje num trabalho mais precário com um valor menor, salários mais baixos. Então isso é um elemento importante. Agora, se os sindicatos se preocuparem só com as suas lutas corporativas, com as suas lutas de interesse só da sua categoria, não vai conseguir dialogar com a sociedade. Você só consegue avançar com as suas pautas de reivindicação quando você dialoga com a sociedade, quando você ganha apoio da opinião pública. Então os sindicatos, nesse momento, precisam entrar na disputa política nacional do país, fazer uma luta intransigente contra o governo Bolsonaro, assumir o fora Bolsonaro na sua pauta, assumir a pauta do impeachment. Nós temos que impedir que o Bolsonaro continue. Outro elemento muito importante, nós vamos ter um aprofundamento da crise econômica, é inevitável. Mesmo se mantivesse a economia aberta, né, que seria uma catástrofe, mais pessoas iam ficar doentes, menos pessoas iriam para consumir, iriam para o comércio, ou seja, esses empresários que estão fazendo as carreatas querem abrir a sua loja, digamos que eles ganhem essa batalha política e abra tudo. O que nós vamos ter no Brasil? Muito mais doentes, milhões e milhões de pessoas doentes e mortos, uma diminuição do fluxo, porque as pessoas vão ficar com medo, né? Um gasto maior com saúde, então vão comprar menos outros utensílios. Então esse empresário vai abrir a sua loja, vai ter que pagar salário, vai ter que pagar energia, água, luz para manter as coisas funcionando e não vai vender. Então a crise vai ser pior ainda. Não tem como você considerar a pandemia sem crise econômica. Vai ter crise econômica, é inevitável. O que é importante raciocinar nesse momento é qual tipo de modelo e de sistema econômico você pode se defender melhor disso ou não. O sistema liberal que destrói os serviços públicos, diminui o tamanho do Estado e deixa tudo na mão da iniciativa privada, nessa situação de pandemia, é uma situação onde que fica assim, escancarado como o neoliberalismo, como a iniciativa privada não pode cumprir um papel decisivo. Não pode, muito pelo contrário, é nocivo o papel de certos setores da burguesia, no qual eles querem que as pessoas morram. E a vida é assim, faz parte da vida. Eles querem impor esse raciocínio. Impor esse raciocínio. E a terceira tarefa que eu acho muito importante... aí nos marcos dessa situação, uma camada muito grande de pessoas vai ficar desassistida.
nessa crise econômica, vai ficar desprotegida, vai passar fome. Então os sindicatos precisam, nesse momento, organizar grandes campanhas de solidariedade. Grandes campanhas de solidariedade, arrecadação de alimentos, arrecadação de material de higiene, e distribuir para as populações mais pobres, para os movimentos de sem teto, para o movimento sem terra, todos os lugares que têm comunidades carentes, para poder prestar a solidariedade de classe. Isso é decisivo para a gente superar essa pandemia. Isso é decisivo para os sindicatos se relocalizarem, se reposicionarem melhor na disputa política do país, para dialogar com setores mais pauperizados, mais fragilizados, que acabam sendo iludidos e enganados por setores, não são todas as igrejas, mas por setores, né, sacanas aí da igreja, pelo próprio discurso do Bolsonaro, pelo discurso desses empresários que, na verdade, querem lucrar em cima dessa carência, dessa fragilidade, dessa situação difícil de uma camada ampla das pessoas, né, de pobres no país. Né? Então, as campanhas por aí. Por último, é imprescindível fazer a disputa ideológica e política. É isso que vocês estão fazendo aqui agora, que nós estamos fazendo aqui agora. Entrar na disputa política ideológica do país. Não é possível mais, aí eu encerro, não é possível mais aceitar que a gente veja milhões de pessoas não compreender que a forma que se organiza o capitalismo no Brasil, a forma que a concentração de renda e a desigualdade social, a falta de infraestrutura, a destruição dos serviços públicos, vem transformando o Brasil num país em decomposição. Então é preciso de uma outra sociedade, em outra concepção de sociedade, uma sociedade que você possa distribuir a riqueza, que você possa ampliar os direitos democráticos, que o Estado possa proteger os mais vulneráveis. E essa disputa ideológica ela é decisiva para que a gente possa também superar esses momentos, e os sindicatos precisam entrar na disputa de concepção de sociedade, porque se o capitalismo segue sendo o sistema político vigente no mundo, nós vamos ver nações cada vez mais em decomposição, o meio ambiente sendo destruído, a concentração de renda se ampliando, né, e muito mais fome, pobreza e miséria se espalhando no mundo, em especial no Brasil. Então é muito importante, né, que os sindicatos também façam essa disputa. Grande abraço aí, pessoal. Valeu o convite e vamos seguir no debate aí. Obrigado, Giban, pelas palavras aí, pela reflexão para a nossa categoria. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos agora para a rodada de perguntas. O nosso convidado vai ter 5 minutos para responder. Já temos 3 perguntas aqui no comentário. Eu vou estar lendo as perguntas para vocês e vocês vão ter 3 minutos para responder, 5 minutos para responder as perguntas e mais 1 minuto para as considerações finais. A primeira pergunta é: quais as estratégias para que a base, principalmente os que estão chegando agora no mundo sindical, possa entender e ajudar a fortalecer o sindicato? A próxima pergunta é para o Gibran, mas o Carlos pode responder. Gibran, a organização sindical vem se adequando ano após ano aos muitos presidentes que estiveram frente à pseudo-democracia deste país. No entanto, o cenário atual impõe um governo de extrema-direita, onde a falta de diálogo é predominante. O líder da nossa nação deixa claro seus interesses desmedidos em proteger o poder executivo. A pergunta: diante dessa cruel realidade, quais as táticas para a sobrevivência adotadas pelo nosso meio sindical? Como será a nossa organização sindical no futuro? Você consegue fazer uma previsão? Próxima pergunta: com uma política de extermínio dos pobres, os governadores do Rio e de São Paulo se destacam mesmo com as políticas que sejam iguais. Como não ter ilusão nesses governadores? Temos essas 3 perguntas, aí vamos deixar para vocês responderem. 5 minutos para a cara, como começou com o Caio, a live, eu vou
para conversar com o Gibran, para ele responder as perguntas, e depois eu passo para o Caio, ok? Ok, Gibran? Ok. Eu só não consegui pegar aquela primeira pergunta, André. A primeira que você fez. Você tem ela aí ainda? Tenho. Quais as estratégias para que a base, principalmente que estão chegando agora no mundo sindical, possa entender e ajudar a fortalecer o sindicato? Entendeu? Tá bom. Entendi. Bom, olha só. São muitas perguntas, não vai dar para responder tudo, então eu vou tentar passear em todas elas aqui. Primeiro, sobre os governadores. Tá? Vamos lá. O papel que o Bolsonaro vem cumprindo é tão barra pesada, é tão negligente, é tão criminoso, que a gente acha que os governadores estão fazendo todo o dever de casa, porque não está também. E veja bem, olha a situação do Rio de Janeiro. Olha a situação do Rio de Janeiro. No meio de uma pandemia, onde é uma das cidades e um dos estados mais atingidos, nós estamos vendo aí a polícia prendendo membros do governo do Whitson por desvio de verba na compra de respiradores. Então veja bem, gente, chega a ser inacreditável, né? Pessoas morrendo sem condição de poder encontrar serviços públicos de qualidade, porque a situação da saúde pública no Rio de Janeiro é muito grave, né? Além de ser sucateada, vários são dirigidos por milícias. Uma situação dos funcionários, dos profissionais de saúde é catastrófica, né? Só no Hospital de Bom Sucesso, Hospital Federal de Bom Sucesso, houve 6 mortes de funcionários agora recentemente no mesmo hospital por conta da Covid, né? E aí o sujeito aproveita um momento desse para fazer caixa 2, para desviar a verba pública, para provavelmente usar na eleição, né, que nós vamos ter agora, se é que nós vamos ter agora, no eleição municipal no segundo semestre. Então, assim, em São Paulo, o Dória está fazendo todo aquele show diário, né? São Paulo é a cidade mais atingida, já deveria estar em lockdown total. Né? E o que eles fizeram agora? Um erro catastrófico. Impediram fizeram um rodízio de carros mais barra pesada, aumentou o número de pessoas dentro do metrô. E o metrô funcionando a todo vapor, e os funcionários do metrô, que são grupo de risco, que tinham ganhado uma liminar, né, para poder ficar afastado do trabalho, porque são grupo de risco, e o metrô é uma circulação muito grande de pessoas, o Dória entrou na justiça para derrubar a liminar deles e fazer com que eles voltem ao trabalho. Então, assim, o papel que cumpre Bolsonaro é muito barra pesada. Mas os governadores, embora em muitos elementos estão acertando, mas em outros estão mandando mal também. Então, isso aumenta, né, as nossas preocupações e o papel que os sindicatos devem cumprir. Agora, nesse momento, por mais que seja um momento de crise, as pessoas querem algum tipo de apoio. Não é só as pessoas mais pobres, né? Até as pessoas aqui que são da universidade, aí da Rural, que trabalham na Rural, que são filiadas ao Cintur. As pessoas querem informação de qualidade, ficam confusas por conta de tanto fake news. As pessoas querem saber se vai ou não ter prejuízo salarial nessa pandemia, o que o sindicato vai fazer. As pessoas talvez querem participar de campanhas de solidariedade, então o sindicato pode centralizar e organizar essas campanhas de solidariedade. Então, vejam bem, os sindicatos têm um papel muito importante, né, mesmo nessa crise, para ajudar vários
trabalhadores e trabalhadoras, seja dentro da categoria, seja fora da nossa categoria nesse momento. Acho que meu tempo já estourou aí, André? Era só 3 minutos, né? São 5. Falta um minuto? Ah, são 5. Tá. Minutos. Então, é nesse marco que aí veio aquela última pergunta dizendo como que a gente faz com o pessoal que acabou de entrar, o pessoal mais novo, se envolva com o sindicato. É nesse marco de como o sindicato, junto com os trabalhadores da sua categoria, podem fazer alguma coisa nesse momento de crise política, sanitária e econômica. Ou seja, é papel do sindicato também chamar os trabalhadores, sejam eles filiados ou não, sejam eles final da carreira ou no início da nossa carreira, para virem junto com o sindicato, fazer as campanhas de solidariedade, fazer as campanhas de esclarecimento da população, entrar na campanha pelo impeachment de Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro. Por quê? Porque o sindicato pode catalisar toda essa preocupação, toda essa indignação, toda essa revolta que está crescendo no país por conta disso. Agora, se nós não entramos nessa disputa, essa indignação e essa revolta pode dar ouvidos a esse discurso, esse discurso fake news, esse discurso do que muitos estão chamando de necropolítica, esse discurso de extrema direita que o Bolsonaro está fazendo, né, dizendo que a economia é muito mais importante que a vida, porque é isso que na prática eles estão fazendo. Isso que na prática eles estão fazendo. Né? A burguesia brasileira é incapaz de abrir mão do seu iate, do seu helicóptero, dos seus artigos de luxo para salvar pessoas na periferia, para equipar grandes e grandes hospitais para que ninguém fique sem leito. Incapaz. E o Bolsonaro representa essas frações mais cruéis da burguesia. Então não pode ter trégua. E o sindicato pode trazer essas pessoas para a luta. Eu concordo com você, Cássio. Surgiram mais algumas perguntas durante a fala do Gibran sobre... Falem sobre as filas emergenciais e as filas da morte. Pode ir, Caio. Com você as perguntas aí. Depois eu passo as próximas perguntas. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a Adriana e a Ivanilda, que formularam excelentes questões aqui para fomentar a nossa discussão. E eu vou começar com essa questão das filas que a Ivanilda colocou aí. Eu acho que o retrato das filas na porta das agências da Caixa Econômica Federal é, infelizmente, o verdadeiro retrato do genocídio colocado em marcha pelo governo federal. Quantas pessoas não chegaram saudáveis naquelas filas e saíram dali contaminadas? Concordando com o Gibran, isso faz parte de uma política de verdadeiro extermínio da população, que ele chamou de eugenismo, e que também pode ser entendido aí como uma visão pautada no verdadeiro darwinismo social. Essa é a concepção do governo para lidar com a pandemia. É a concepção da imunização por rebanho. Se você tem uma política humanitária, eu não vou dizer nem socialista, estou falando uma política humanitária para lidar com a pandemia, você pode salvar no país mais de 900 mil vidas. Só que o governo não se importa com 900 mil vidas, porque ele sabe que a grande burguesia tem os seus leitos de UTI garantidos no Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, onde o prefeito aqui do meu município, o Washington Reis, ficou internado quando teve Covid-19, enquanto dizia para o povo procurar as igrejas, se ficasse doente. Essa é a hipocrisia, essa é a crueldade, a perversidade da classe dominante brasileira e dos seus representantes políticos. Tá certo, Ivanilda? A Ivanilda fez outra pergunta muito boa também sobre os governadores, que em parte o Gibran já contribuiu muito aí para esclarecer. Eu só acrescentaria o seguinte: a diferença dos governadores para o governo federal
é, de fato, uma expressão das contradições que a burguesia tem, mas que a burguesia tem no curto prazo. Os trabalhadores, para ter uma política consequente no movimento sindical, eles têm que entender que a pandemia vai passar, mas a política das contrarreformas continua, se não for feito nada. Por que eu insisto no conceito de contrarreforma? Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você pensa algo o quê? Positivo, algo para poder melhorar a sua casa. Você ninguém vai fazer uma reforma para poder piorar, né? Então, isso que o governo vem fazendo não é reforma. Reforma tem ganho para os trabalhadores, para a maioria da população. Isso é contra-reforma. Foi a contra-reforma trabalhista, foi a contra-reforma da Previdência, e uma que especialmente atinge o funcionalismo público, que é a contra-reforma administrativa, que já estava na pauta. Atenção, já estava na pauta antes do coronavírus. É essa contra-reforma administrativa, que vem sendo implementada de forma fatiada, que parte da ideia falsa de que funcionário público tem privilégio é Marajá. Vamos acabar com essa palhaçada. Funcionário público, em sua grande maioria, ganha 2, 3 mil reais. Não adianta achar que vai enganar as pessoas colocando como se funcionário público fosse juiz, promotor. Esses aí são 1% do funcionalismo. E todas as políticas que dizem que vão tirar privilégio, na verdade, nunca mexe com esses. Atinge, né, quem está na ponta, né, como é o caso do servidor filiado ao Sintur, que tem que levantar a cabeça e se defender desses ataques. E aí eu entro na excelente questão da Adriana. Quais são as estratégias para o movimento sindical, para quem está na base, né, lidar com essa conjuntura tão adversa? Ora, eu não tenho aqui a pretensão de ter uma fórmula ou todas as respostas, mas me parece importante considerar 4 pontos. 4 pontos importantes que eu talvez possa contribuir em alguma coisa nessa reflexão. O primeiro é a necessidade do movimento sindical romper com uma acomodação que existe em vários setores e partir para uma política de comunicação agressiva. E aí está o exemplo correto do Sintur, promovendo aqui uma transmissão ao vivo, um debate, não é? Que é um exemplo que deve ser seguido por todo o movimento sindical. Ter uma política de comunicação incisiva junto aos trabalhadores, junto à sua base, formular material, fazer debate, igual a gente está fazendo aqui. Isso é essencial. É também importante ter momentos permanentes de formação política. Como eu disse na minha primeira intervenção, a usina, a verdadeira usina burguesa de formulação de fábulas e de mentiras para perpetuar a dominação econômica, política e ideológica dessas classes dominantes, ela continua funcionando, com ou sem pandemia. É uma usina de fábulas que procura enganar os trabalhadores sobre a origem dos problemas da sociedade e confundi-los na hora de formular soluções. Então, a formação política é uma iniciativa necessária do movimento sindical e além de necessária, tem que ser permanente. Deve ser não uma política baseada em ações pontuais, deve ter um programa de formação do movimento sindical. E, além disso, não dá para fugir do bom e velho trabalho de base. É a política de organização em cada local de trabalho, em cada setor, em cada departamento da universidade, com representantes por setor, com lista, com WhatsApp de todo mundo, com os contatos, mandando informe toda semana, ouvindo a categoria. Isso aí não dá para trabalhar na base da preguiça que tem em grande parte do movimento sindical e certamente na direção do Sintur a gente não observa esse problema, que é uma direção que vem arregaçando as mangas para fazer o trabalho sindical, né, e para manter o contato com a sua categoria. E, por fim, ainda na pergunta da Adriana, o movimento sindical ele deve, como disse o Gibran, romper com os limites do corporativismo e também se envolver no debate da política nacional e até internacional. Os problemas dos trabalhadores estão conectados. Os problemas dos trabalhadores das categorias diferentes têm especificidades, mas tem uma causa comum, que é o sistema capitalista.
e que no Brasil só poderá ser enfrentado efetivamente pelos trabalhadores com uma organização unitária e ampla da nossa classe. Eu insisto que a atual fragmentação do movimento sindical, em especial do campo classista, é um entrave importante para reverter a correlação de forças na sociedade brasileira. Daí que eu insisto a importância de cada sindicato se envolver na construção e no fortalecimento do Fórum Nacional de Juventudes Sindical e Popular por Direitos e Liberdades Democráticas. Por fim, uma questão aí levantada também pelo Cintur, que já acabou o tempo, mas é a questão que é o seguinte: com a escalada autoritária do governo Bolsonaro, a gente deve rever a nossa política. Olha, eu acho que a escalada do governo Bolsonaro rumo ao autoritarismo e rumo a um fechamento de um regime político é preocupante. Então a gente deve saber diferenciar. Uma coisa é a necessária unidade de ação. Unidade de ação com todos que estiverem dispostos a, de alguma forma, defender as liberdades democráticas e os direitos dos trabalhadores. Mas a gente tem que ter uma política de curto, médio e longo prazo. E hoje, aqueles que estão contra o governo Bolsonaro pode ser aqueles que amanhã vão continuar defendendo a contra-reforma, como tem defendido até durante a pandemia. A luta de classes não dá trégua e o parlamento já vem aprovando diversas medidas provisórias, assim como também a omissão do STF vem permitindo retirada de direitos em plena pandemia. Então os trabalhadores têm que ter a unidade de ação imediata contra o governo Bolsonaro, sim, mas sabendo que o próximo passo nós vamos poder contar apenas com nós mesmos, ou seja, com a nossa classe e com a defesa dos seus direitos e dos seus interesses. Obrigado, Caio. Na fala do Gibran surgiram mais perguntas, então nós vamos abrir aqui agora com um segundo bloco de perguntas. Vamos inverter agora a ordem, né? Vamos começar com o Caio e depois com o Gibran. 5 minutos para a resposta das perguntas. As perguntas são... e depois as considerações finais. As perguntas são: em que os ataques à democracia atingem um trabalhador que não é sindicalista? Em que os ataques à democracia atingem um trabalhador que não é sindicalista? O Estado democrático de direito é a garantia dos direitos fundamentais individuais. Seria o caso de repensar ou até produzir diante desse governo que nos manda calar a boca, um novo modelo de política? Próxima pergunta. A reforma capitalista e neoliberal não seria uma lesão consolidada e desconstrutiva do direito dos trabalhadores? A próxima pergunta da Adriana. O home office já acontecia em algumas empresas muito antes da pandemia da Covid-19. Contudo, o coronavírus tem nos obrigado a viver novas experiências em nossas áreas de atuação. Nada mais será como antes. Estamos passando por um largo e penoso processo de transformações, seja na área da saúde, social, trabalhista, comercial e educação, enfim. Todo esse segmento tem sido duramente modificado. Por isso, uma reflexão é necessária sobre a transformação do mundo do trabalho e o desafio da reabilitação sindical. Pergunta: como os sindicatos vão atuar nesse sentido? Por exemplo, um trabalhador que é assediado, mesmo em trabalho remoto, a saúde do trabalhador, a falta de condições apropriadas para esse servidor executar suas tarefas. 5 minutos para responder as perguntas e, no final, 1 minuto para as considerações finais. André? Oi. Quem começa agora? Quem começa agora é o Caio. Caio. Ok. Certo. Então, André, são muitas questões. Se eu disser aqui que vai dar tempo de responder tudo minimamente a contento, eu vou estar mentindo, mas eu vou tentar, de alguma forma, dialogar e, pelo menos, levantar reflexões sobre as excelentes questões que, mais uma vez, o pessoal que está em casa mandou aí para nos ajudar. Vou começar da onde eu parei no último bloco, que é sobre a questão do Estado democrático de direito, das liberdades individuais e da política dos trabalhadores nesse sentido. Olha, André e Gibran, eu estou convencido de que democracia
efetivamente, nós só vamos ter quando os trabalhadores tomarem o poder. O que nós temos aí é uma democracia burguesa. Toda a sociedade dividida em classes sociais, toda a sociedade marcada pela desigualdade, tem no Estado um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. E isso só pode se tornar algo efetivamente democrático se for controlado pela classe que é a classe da maioria da população, que são os trabalhadores. Então, o que nós temos aí são três poderes que representam, na verdade, um único poder, que é o poder burguês, expresso aí no executivo, no legislativo, na sua grande maioria. Basta ver o que é o parlamento brasileiro, a grande maioria de conservadores, bancada da bala, bancada do agronegócio, bancada evangélica, e o que é também o judiciário. O judiciário que foi conivente com o golpe de 2016, um judiciário acovardado frente às atitudes criminosas do presidente da República. Então, essa é a democracia que a gente tem. Por outro lado, nós não podemos subestimar que as liberdades democráticas são todas elas conquistas dos trabalhadores. Desde o sufrágio universal até o direito de organização política e sindical da nossa classe, não foram presentes da burguesia. São conquistas arrancadas com lágrimas, suor e sangue, inclusive recentemente, no enfrentamento da ditadura militar que o presidente sempre defendeu, já quando era deputado. Então, nós não podemos brincar frente às ameaças de fechamento do regime, nós não podemos subestimar o avanço da extrema-direita e devemos, sim, levar a sério uma necessária unidade de ação para defender as liberdades democráticas. Agora, esses ataques, eles não atingem só os sindicalistas. É lógico que os sindicalistas eles vão ter aí possivelmente problemas adicionais, por estarem mais expostos na luta política, na luta sindical. No entanto, todos os ataques do governo não vão atingir apenas os sindicalistas, vão atingir o conjunto da categoria e da classe trabalhadora. O rebaixamento salarial, o congelamento salarial, a retirada de direitos é para toda a classe. Daí a necessidade cada vez maior da unidade dos trabalhadores e a necessidade, sim, de se filiar ao sindicato, de fortalecer o sindicato, e não só, mas de construir, participar das atividades, participar das assembleias, participar dos conselhos de representantes. Essa agenda de contra-reformas, ela, na verdade, não faz parte de uma situação pontual que nós estamos vivendo. Essa é uma agenda que faz parte de um verdadeiro período histórico do capitalismo como um todo, que é na sua fase tardia, na sua forma neoliberal, se apresenta através de contra-reformas a alternativa para reverter a lei geral da acumulação capitalista, que é a queda tendencial das taxas de lucro. No entanto, o que a gente não pode deixar de observar é que, sobretudo, a partir de 2008, no plano internacional, e a partir de 2014, em especial no cenário aqui latino-americano, essa crise se intensificou e muito. E os trabalhadores têm sofrido na pele as consequências de um modelo político que tem como fundamento base, como fundamento central, transferir cada vez mais os ônus do modo de produção capitalista para o bolso dos trabalhadores, retirando não só direitos trabalhistas, mas também direitos sociais. E aqui cabe a gente relembrar, nunca podemos deixar de discutir a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, que congelou os investimentos em saúde e educação e que só no ano passado retirou 9 bilhões de reais da saúde e vai continuar retirando todos os anos. No momento em que a gente precisa de mais saúde pública, não menos.
no momento que a gente precisa de mais educação, de mais direitos sociais e de mais serviços. Portanto, a reforma administrativa é uma verdadeira farsa. É só perguntar na rua, é só perguntar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Todos vão dizer que precisa de mais serviços públicos, não menos. Então a reforma trabalhista ela vai na contramão dos interesses da sociedade como um todo, e não só na contramão dos interesses dos servidores públicos. Basta a gente olhar os dados do IPEA sobre o perfil do funcionalismo público brasileiro e ver que a grande maioria não tem nada de marajá e que, se tem uma parcela significativa dos trabalhadores que hoje vive um trabalho precário e sem direitos, a solução não é retirar direitos dos funcionários públicos. A solução é lutar para que toda a classe tenha. E nivelar por baixo só interessa aos nossos inimigos. E isso também se expressa, para não deixar sem comentar essa questão, através do tal chamado home office, que tem uma série de aspectos que aprofunda a exploração sobre o trabalhador. Primeiro porque o obriga a trabalhar com seus próprios instrumentos de trabalho, com as suas próprias ferramentas, suas próprias estruturas domésticas, financiadas do seu orçamento. Segundo porque dificulta o controle do horário. Então você passa a estar disponível à exploração do trabalho do patrão, né, praticamente 24 horas. Você não sabe em que momento o seu WhatsApp pode tocar, ou você pode receber uma mensagem, até no final de semana, no feriado, sem receber hora extra. Então são vários aspectos que configuram o home office, em grande medida, como um mecanismo de aprofundamento da exploração capitalista e de precarização do trabalho. Para concluir, eu quero, mais uma vez, agradecer ao Cintur por essa oportunidade. Para mim foi um prazer enorme participar dessa transmissão ao vivo, debatendo aqui com o André, com o Gibran, com todos vocês que estão nos assistindo, mandaram suas perguntas, e também com a equipe que está aqui nos bastidores, trabalhando para garantir essa live. Quero deixar então aqui minha saudação classista a todos vocês e dizer que estou à disposição para qualquer atividade, para qualquer tipo de ajuda que a gente possa colocar aí para o Cintur, tá certo? Um grande abraço a todos e a luta continua, companheirada. Tá certo, cara. Muito obrigado pela participação aqui na nossa live. Com você, Gibran. Bom, olha só, eu vou focar nesse finalzinho aqui na pergunta que envolve compreender como que os direitos democráticos, o que nós chamamos de democracia, é importante não só para quem é dirigente dos sindicatos, mas para a população em geral, para quem é filiado ao sindicato, para a sociedade que a gente vive hoje. Eu concordo com o Caio de que a margem democrática que nós temos desde 1988, ela dá direitos ao conjunto da sociedade que não havia, por exemplo, na ditadura militar, mas ela está longe de ser a ideal ainda. Nós precisamos ampliar, aprimorar e construir um outro arcabouço jurídico legislativo em relação aos direitos democráticos do conjunto da população, que só em processos de profunda transformação social, de mobilização, nós vamos conseguir. Mas, enquanto a gente não tem essas condições, defender as pequenas brechas democráticas, os poucos direitos que nós temos é muito importante. É vital. Por quê? Para quem está assistindo a nossa live e já foi trabalhador, filiado ao Cintur ou e já participou das greves da Fazubra, nós vivemos, por exemplo, agora no último período, a perda de um direito, ou pelo menos a precarização de um direito de fazer greve
nos últimos 3 anos. Nós fazíamos greves, conseguimos estabelecer processos de negociação, conseguimos assinar acordos salariais. Isso aconteceu pela última vez, se não me engano, em 2015. A última greve que nós assinamos um acordo salarial. Antes da PEC do fim do mundo, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que restringe e que precariza o direito de greve do funcionalismo. Então isso já diminuiu muito as greves, já diminuiu muito a possibilidade de pressão para defender nossos direitos e nossas reivindicações. Eu estou falando de uma decisão do STF. Tá? Agora, nós estamos vendo um governo que impulsiona o discurso sobre o AI-5, que foi um ato institucional em 68, durante a ditadura militar mais cruel, que mais torturou, que mais sumiu com pessoas, que mais censurou jornais, que mais proibiu greves e manifestações. Nós temos um governo que está estimulando milícias a atuar dentro das periferias da cidade, em especial no Rio de Janeiro, que em muitos momentos oprimem o povo. Nós estamos tendo notícias de milícias que estão mandando abrir o comércio na base da força bruta, da violência. Nós temos um governo muito militarizado, que comemora a ditadura militar, que não acha que a ditadura militar foi algo nocivo, que foi uma ditadura, que foi opressora. Na verdade, a cúpula hoje do governo acha que a ditadura foi muito importante para a democracia no país. É isso que eles estão dizendo. Esse é o discurso deles. Então, diante dessa situação, nós estamos na antessala da possibilidade de um golpe que pode impedir os sindicatos e os trabalhadores de fazerem greve, de poderem se manifestar, de poderem criticar o governo, de poderem exigir seus direitos e defender seus direitos. Você perde essa margem democrática de poder organizar sua luta e de tensionar dentro da sociedade pelos seus direitos. Então a gente fica liquidado. É a liquidação total da possibilidade de você se organizar para defender os seus direitos. Então, por isso é muito importante que as pessoas se preocupem com isso. Eu estou falando da antessala de um golpe, porque eu acho que há setores dentro do governo e há setores na burguesia brasileira que já baralham essa hipótese. Se eles vão conseguir ou não, isso depende da nossa ação, inclusive, na realidade, de denunciar essa movimentação. Nós estamos vendo em Brasília, nesse momento, um acampamento que está sendo chamado pelo Ministério Público e investigado pelo Ministério Público como uma milícia armada dentro da esplanada dos ministérios, acampados. Ok? Não sou eu que estou falando, não é nem um partido de esquerda, é o Ministério Público. Então, assim, a situação não é uma situação onde os direitos democráticos estão amplamente garantidos. Isso faz... garantir os direitos não é só acreditar que o STF, a Constituição, vai garantir. Faz parte da nossa ação, né, política no mundo e no nosso país garantir esses direitos e ampliá-los. Então, se você não está preocupado com isso, né, se você reclama por que o sindicato não conseguiu isso ou aquilo, mas ao mesmo tempo não faz nada para participar junto com o sindicato e se engajar, entrar na disputa política do país por maior distribuição de riqueza e mais direitos democráticos, eu lamento informar que a sua situação vai ser cada vez mais difícil. Menos direitos sociais e menos direitos democráticos. Por último, para encerrar, eu queria agradecer o convite, parabenizar o sindicato, porque acho que fizeram um debate em torno de um tema muito importante. Espero que muitos trabalhadores aí da Rural do Rio de Janeiro, outros que são de outros lugares, que acompanharam esse debate, possam se engajar na luta, possam procurar o sindicato, possam, né? O Sintur,
e todo sindicato tem uma obrigação também de se articular nacionalmente e internacionalmente. Então, o Caio falou aqui do Fórum de Sindicatos por Direitos Sociais, é um fórum também que reúne entidades estudantis e também luta por direitos democráticos, é uma alternativa muito importante para superar a fragmentação do movimento sindical, que é muito dividido, e que tem uma maioria, né, que tem na sua ampla, nas suas grandes entidades, nas suas grandes centrais, uma burocracia sindical que está mal posicionada, que não está no seu melhor momento e que cometeu erros muito graves nos últimos anos e que nos dificulta a vida, né, nesse momento tão difícil e caótico, mas que mesmo essas burocracias, quando tiverem alguma iniciativa que se enfrente contra o governo, que se enfrente contra qualquer medida que prejudique os trabalhadores, nós temos que pensar que fazer unidade de ação com todos aqueles que querem enfrentar Bolsonaro é muito importante nesse momento. Então, além do fórum, né, se nós conseguimos fazer movimentações, iniciativas com o Movimento Sem Teto, com as centrais que estão a fim de lutar, com o movimento do Sem Terra, com a juventude, com a UNE, com os DCEs, com os centros acadêmicos, com os grêmios, né, com as associações de bairro, comunidades que estão se organizando na favela de forma progressiva, se a gente constrói movimentos unitários para defender uma pauta dos trabalhadores, para se contrapor contra essas iniciativas golpistas de Bolsonaro, nós podemos achar um caminho muito importante para poder derrotar a extrema-direita no Brasil. E eu acho que o Sintur que é um galho dessa árvore que é o movimento sindical, pode cumprir um papel importante, como qualquer outro sindicato também. Então, essa live aqui já é parte disso. Então, um abraço aí, André, um abraço para o Caio e um abraço para todo mundo que ajudou a fazer essa live aqui hoje. E parabéns para o Sintur. Obrigado pela palavra, Ivan. Com certeza vamos estar fazendo vários debates para dar entendimento para essa categoria na posição política, na conjuntura atual, e fazer cursos de formações. Essa é o que a gente pretende para a nossa categoria. Muito obrigado a todos pela participação. Vou passar alguns informes aqui. Daqui a pouco vai ter a live da Fazubra, às 4 horas. Um olhar jurídico da Fazubra aos ataques do governo Bolsonaro e as técnicas administrativas e aos técnicos administrativos em educação. Daqui a pouco, às 4 horas, no Facebook, vamos ter a live da Fazubra. Lembrando a vocês que a live do Sintur acontece toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na página do Sintur. Quem ainda não participou, participe da nossa campanha Sintur, me ajude a ajudar. Solidariedade para salvar vida. Se você conhece alguém que esteja precisando de cesta básica, botijão de gás, nos avise, nos informe, manda uma mensagem para o telefone da secretaria que nós estaremos fazendo a entrega. Estamos entregando toda quarta-feira. Um informe também importante, agora estamos com atendimento do jurídico online, pelo WhatsApp. O funcionamento do WhatsApp online do jurídico é segunda e sexta-feira, de 11 às 17 horas. Atendimento presencial na sede do sindicato, toda quinta-feira, de 9 a meio-dia. Antes de vir, tente resolver pelo telefone. Temos o telefone da secretaria, o WhatsApp, e se não conseguir resolver, precisar vir ao sindicato, venha de máscara. Fique em casa, se possível. É isso aí, muito obrigado a todos que estão assistindo a nossa live. Muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas e pela participação do nosso convidado. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, um abraço, pessoal. Vai.